Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana que você sabe que é o que é isso? Que significa maná. Bem, o que representa na verdade o maná para a igreja de Cristo, para nós, para você que ama a palavra de Deus? Bem, aqui em Mateus 4, versículo 4, a parte B diz assim: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, já está aí a resposta. O maná, dentro da sua simbologia bíblica, significa a palavra. É a palavra de Deus, e você sabe que todo ser humano, quando o texto diz aqui, não só de pão viverá o homem, há uma outra tradução que diz, não só de pão viverá uma pessoa, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então nós entendemos que existem três maneiras ou formas de um ser humano se alimentar. A primeira, o ser humano alimenta o seu corpo físico com comida, com nutrientes, proteínas, vitaminas, sais minerais e por aí vai. É uma maneira de você se manter vivo. A alimentação é uma energia que faz com que o teu corpo tenha vitalidade. Então, a primeira forma de o ser humano se alimentar é com comida. A segunda maneira já vai num contexto espiritual, que é a alimentação da alma. Quando a gente olha para Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, a palavra começa a nos orientar a andarmos pelo Espírito, a sermos pessoas espirituais. E por quê? Porque no versículo 17 diz que nós teremos uma luta, e esta luta ela vai acontecer em nossa carne. Já está no versículo 16. No 17 diz que esta carne ela vai guerrear contra o espírito e o espírito contra a carne. Para quê? Para que nós não venhamos fazer aquilo que porventura queremos fazer. Esse sentido do queremos é a carne prevalecer, sobrepujar aquilo que o espírito está lutando contra, porque o espírito que é em nós, que Deus colocou em nós, serve para que a gente venha ter relacionamento com Deus. Mas se o espírito enfraquece, a carne prevalece. Então, esta luta é acirrada e constante. Quem vence é aquele que a gente alimenta mais. Se você alimentar mais a tua carne, o espírito perde, mas se você alimenta mais o teu espírito, a carne fica anestesiada. Então você primeiro alimenta o corpo, segundo você alimenta a alma. Mas agora também tem o alimento do espírito. Quando a gente olha para Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 29 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui você vai perceber que esse Espírito em Apocalipse 2, 29, é o Espírito com E maiúsculo, significa aquele que ouve não o Espírito do homem, mas o Espírito Santo. E diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E este Espírito aqui é ele que nos alimenta através de quê? Da palavra de Deus. Quando você está ouvindo a palavra de Deus pregado por um homem, por uma mulher de Deus, é o Espírito Santo que está alimentando o teu espírito, te fortalecendo, porque o Espírito é ele que nos faz andar, que nos dá condições espirituais de vencer todas as dificuldades, as batalhas que nós enfrentamos todos os dias. Então, o maná aqui, ele é a palavra de Deus, é a palavra que alimenta o espírito, é a palavra que fortalece a alma, mas para que isto venha a acontecer, é necessário que a semente do maná, que é a palavra, ela esteja envolvida com o orvalho, que é a água, que é o Espírito Santo. Quando você olha lá em Êxodo capítulo 16, versículo 14, você vai perceber que a semente do maná, pela manhã, ela estava involucrada com uma película, um pequeno filme de água. E esta água, que era o orvalho, ele fazia com que a temperatura do deserto cozinhasse aquela semente, ela estourasse como se fosse uma pipoca, e ali, depois de moída, virava exatamente a farinha para fazer o pão.
Então, o que a gente percebe aqui? Se este maná ele não tivesse envolvido com o orvalho, que é a água, simboliza o Espírito, ele não florescia, ele não, de maneira alguma, ele iria servir de alimento. Então é uma coisa ligada à outra. A palavra de Deus tem que estar ligada ao Espírito do Senhor, que é o maná, o Espírito Santo, era o orvalho pela manhã. Mas muitos, pastor, talvez você diga, poxa, pastor, mas tem muita gente fraca atualmente, por quê? Aí essa resposta está aqui em 2 Timóteo 4,4, que diz: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou as fábulas. Por que muita gente está enfraquecida? Porque não quer se alimentar do maná. Então, muita gente acaba não se fortalecendo. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa tua filha, teu filho, para que nós venhamos nos alimentar do maná, porque o teu maná é a palavra que nos sustenta cada dia. Em nome de Jesus, amém.